Você já viu aquela pessoa que depois que fez aí o procedimento de micropigmentação na sobrancelha não ficou muito legal, ficou um pouco estranho? Ou então aquela pessoa que fez um procedimento estético aí de cirurgia plástica e também não ficou muito legal? Pois é isso que a gente vai falar hoje no vídeo, inclusive falar da relação que tem aí o estudo do desenho para ajudar a evitar isso, tá ok? Mas antes, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, tá? Eu já trabalho com desenho há praticamente mais de 10 anos, tá? Eu sou aí designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista: Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do desenhoonline.com, onde eu posto uma série de dicas e notícias relacionadas ao mundo do desenho. Também eu sou compositor musical, vlogger, e agora eu estou com o curso de desenhoonline.net, que é onde eu tenho um curso aí online, né? Cheio de videoaulas muito legais ensinando a desenhar chibi, tá? Então você vai aprender a desenhar através do chibi, que é um estilo japonês de desenho, e também aprender um pouco aí sobre perspectiva, composição, entre outros fundamentos do desenho. Mas vamos falar então sobre a importância aí do estudo do desenho para evitar alguns erros feios aí de estética. Eu sei que isso está crescendo cada vez mais, tá? Inclusive muitos de vocês na rua já devem ter visto aquela pessoa que fez aquele trabalho de micropigmentação na sobrancelha e ficou, para não dizer horroroso, tá? Mas eu sei que isso daí incomoda muitas pessoas que fizeram o procedimento, seja por ser não só um erro do profissional, como também por ser um erro da pessoa que às vezes queria forçar alguma coisa. Às vezes a pessoa quis dar um pitaco do trabalho do profissional e acabou atrapalhando. Aí você pergunta, mas de onde então que vem esses erros, né? Por que tem tanto erro assim, não só por parte do profissional, como também por parte aí da pessoa que pediu para fazer? Bom, se for do profissional é porque ele não teve uma base. No caso, uma pessoa que fez um procedimento tem que ter pelo menos aí um curso de design de sobrancelha, tá? Para poder estar fazendo esse procedimento de forma harmônica. E no caso da pessoa, às vezes é uma opinião. Por isso que às vezes em cirurgia plástica, a pessoa, pelo fato dela achar que ela está pagando, às vezes vai valer mais ali ela forçar o profissional a fazer do jeito que ela quer, do que às vezes ouvir a opinião dele. Às vezes ele olha para ela e fala, ó, minha filha, você é muito bonita, para que você quer modificar isso? E ela prefere, não, eu quero que modifique e quero que fique inclusive igual o da Angelina Jolie. Mas isso vale não só para sobrancelha, como para cabelo, como eu igual disse aí, o próprio corpo, né? Às vezes a pessoa quer fazer um procedimento na boca para aumentar o lábio e acaba ficando um pouco incoerente. Mas aí que tá, por trás de tudo isso, se a pessoa tem um estudo no caso do desenho acadêmico, ou seja, alguns fundamentos do desenho, ela tem uma noção então. Se ela tiver algumas noções, implica aí em uma certa compreensão da estética que está por trás de tudo isso. Então, por exemplo, assim, ó, tem a questão da simetria que ajuda muito a evitar certos problemas, né? Só para você ter uma noção do que eu estou falando, todo mundo tem uma certa imperfeição. E se por acaso a pessoa fizer algum procedimento que vai corrigir isso, vai gerar mais harmonia, tudo bem. Mas em alguns casos, isso tem que seguir a essência aí do nosso código humano. Não é nenhuma opinião minha, é algo assim que inclusive já foi estudado desde a antiguidade. Por exemplo, você pega o conhecimento que a pessoa tem hoje de desenho acadêmico, o próprio conhecimento aí desse desenho acadêmico, ele veio das escolas de belas artes, principalmente o que foi divulgado aí e foi ensinado até próximo aí, antes aí do século XIX, tá? Que o pessoal valorizava aí, no caso, os cânones da arte, né? Você pega, por exemplo, aí o italiano e filósofo Vitino, tá? Que fez uma tradução dos livros, principalmente de Platão e outros filósofos da época, que tratavam não só dessa questão estética, tá? Como também essa beleza que está por trás das coisas. Por isso que teve tanto renascentista com obras muito belas, tá? Porque conseguiram colocar conhecimentos de estética e proporção áurea em suas obras. Mas isso veio graças a, em grande parte, a traduções de Fitino, que conseguiu transferir conhecimentos. A gente vê hoje assim uma certa desarmonia. A gente pensa, mas é só colocar um monte de traço, é só modelar o corpo que vai ficar legal conforme eu gosto? Não. É algo que está além da nossa moda, é algo que é muito mais antigo, está relacionado com o nosso código. O corpo humano, ele tem que ter simetria, ele obedece às vezes a proporções aí que, se estiverem próximas, por exemplo, da proporção áurea, tende a transmitir mais beleza, tá? Por isso que aquele desenho de Leonardo da Vinci lá do homem vitruviano, que inclusive foi utilizado muito aí nas escolas antigas de belas artes, ele tende a passar mais estética, tá? E, inclusive tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que ele fez um desenho baseado no conceito de Marcus Vitruvius lá, ele tem 8 cabeças de altura. E inclusive ele tem 4 acima da pelvis e 4 cabeças para baixo, aí abaixo da pelvis de altura. E olha que interessante, até uma coisa que é bom destacar. Você pega, por exemplo, mulher que utiliza salto, ela tende a utilizar para ficar mais alta.
Mas olha que interessante, quando ela coloca o salto, ela fica mais alta. Ela aproxima mais do padrão de beleza que, no caso, Leonardo desenhou, que foi baseado nesse conceito que eu disse aí, que é de Marcus Vitruvius, que foi um arquiteto antigo. Ou seja, eram pessoas que estudavam o conhecimento, o que está por trás aí da beleza, tá? E registraram isso, e que inclusive grandes nomes como o próprio Leonardo e outros pintores da época conseguiram destacar tanto, né? Tiveram trabalhos muito bem feitos, que inclusive o pessoal que mexe com estética baseia, né? Até as escolas, no caso de arte, tendem a basear nesses conhecimentos, porque eram conhecimentos de ponta, tá? E é por isso que muitas marcas, muitas empresas hoje utilizam isso. O próprio cartão de crédito mesmo, antigamente, ele seguia a proporção à hora, depois que perdeu um pouco aí esse esquema, mas é esse padrão de beleza, esse código que está por trás de tudo isso, é utilizado justamente para transmitir estética. Então, quando você for num profissional, é bom você ter uma noçãozinha assim disso para ajudar você a compreender ele também, tá? Por isso, quando algum profissional que entende mesmo do assunto te der uma orientação de que é bom evitar algum procedimento que você queria, que ele julga não ser harmônico para você, porque tem a questão disso ainda. Aquela modificação ela tem que ser harmônica com o seu rosto, com o seu corpo, né? Às vezes um corte de cabelo tem que obedecer justamente aí o desenho do seu rosto, porque é algo que está para além da opinião, é algo que está relacionado com a essência humana, com o código humano. Por isso que quando a pessoa olha, ainda que ela não saiba ao dizer o que é que está errado, ela vai ficar incomodada, porque está aí justamente aí o nosso código, nossa percepção, a nossa forma de analisar as coisas. Então fica ligado nisso que vai te ajudar muito, inclusive evitar muito erro estético aí. Porque olha só para você ter uma noção do que eu estou falando, todo mundo naturalmente tem um erro aí de simetria. Vou te dar uma bela dica para você fazer. Vai no espelho, olha no seu rosto, principalmente concentra num ponto como por exemplo o nariz e tenta olhar de forma periférica, ou seja, você vai tentar perceber os detalhes que estão em volta do seu rosto, tá? Sem tirar o olho da ponta do nariz. Você vai perceber que você tem uma certa assimetria, ou seja, o seu rosto ele não é perfeitinho. Você vai ver às vezes um olho mais baixo, ou pode encontrar uma narina mais alta que a outra, ou ainda uma sobrancelha mais torta, tá? E à medida que você for olhando, você vai percebendo alguns erros que antes você não tinha percebido, tá? Por isso que quando as pessoas fazem procedimentos, se for para corrigir no caso a simetria, tudo bem, é harmônico. Mas há casos, por exemplo, que você vai deturpar mais ainda. Tem sobrancelha que é muito próxima uma da outra, tem sobrancelha que é muito larga. Na hora de fazer o procedimento, uma fica mais grossa de um canto, mais fina no outro, totalmente fina ou totalmente grossa, ou às vezes até muito chapada, né, que é quando ela fica intensa por toda a extensão, tá? E é um procedimento que às vezes vai durar muito tempo, né? Esse procedimento mesmo de micropigmentação, ele pode durar de 1 a 2 anos, imagina só o tempão que fica na pessoa. Então a pessoa tem que pensar muito, tá? Tem que ouvir a opinião de quem sabe, essa pessoa tem que estar qualificada, porque a pessoa tem que ter pelo menos um curso de design de sobrancelha, tá? Então, assim, na hora de fazer, no caso, a sobrancelha, que é uma questão de design, de desenho, por isso que o desenho é importante, tem que tomar cuidado com isso, tá? E isso vale para outras coisas também. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever aí, tá? Lembrando que a gente tem aí o curso de desenho online.net, onde eu passo umas dicas aí sobre desenho, inclusive aprendendo a desenhar através do Chibi, tá ok? Então é isso e até mais!